Bom, galera, estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre genética. Hoje a gente vai comentar sobre os conceitos introdutórios da genética e a primeira lei de Mendel. Beleza? Esses assuntos são assuntos bem tranquilos, mas que precisam ser extremamente exercitados, senão não vai adiantar de nada a minha aula aqui. Bom, a gente começa falando sobre os conceitos básicos de genética. O que a gente precisa para começar a estudar genética? O primeiro deles são os cromossomos, porque tudo que nós vamos estudar daqui para frente vai estar presente nos cromossomos. Os cromossomos, eles são enovelados de DNA e proteínas que são formados durante a metáfase, que é aquela fase lá da divisão celular, onde você vai ter a duplicação e a organização desses cromossomos no interior da célula, ok? Então, eles vão ser formados por filamentos de DNA que ficam enroladinhos aqui em proteínas chamadas histonas, beleza? Essas proteínas se enrolam sobre si mesmas e formam fibras cromossômicas, perdão. Durante a intérfase, esses filamentos começam a se enovelar, começam a se enrolar, até que você tenha aquele formato clássico dos cromossomos em forma de X, beleza? Só pedir para quem está com o microfone ligado, desligar para que a gente possa gravar a aula direitinho, tá? Bom, nossos cromossomos eles vão estar sempre dispostos em pares, e a gente diz que esses pares são homólogos. O que significa isso? Significa que os dois cromossomos daquele par codificam para as mesmas informações. Não significa que eles codificam a característica exatamente igual, mas eles codificam para a mesma característica, beleza? Bom, e a gente vai ter 22 pares autossômicos e um par de cromossomos sexuais, beleza? O que forma um total de 46 cromossomos. O que são cromossomos autossômicos e sexuais? Os cromossomos sexuais são aqueles que codificam as informações ligadas ao nosso sexo, a genitália, a presença de gônadas, ou então as características sexuais que cada indivíduo vai possuir. Enquanto os cromossomos autossômicos são aqueles que codificam para as informações do nosso corpo, exceto as sexuais, beleza? Codificam todo o resto de informações que a gente possui. Temos o conceito de locus gênico. Significa o local do gene dentro do cromossomo, ok? É simplesmente isso, pessoal. E nós temos genes alelos. O que significa? Nós não temos cromossomos em pares. Esses genes eles também vão estar em pares. Genes alelos são aqueles que codificam para uma mesma informação, só que não codificam da mesma forma, assim como os cromossomos, beleza? E agora, entre esses alelos, nós podemos ter uma relação que a gente chama de dominância. É a relação onde um gene, que a gente diz que é o dominante, vai inibir a expressão do seu alelo, que é o recessivo, ok? Esses alelos dominantes, a gente vai sempre representar eles por uma letra maiúscula, enquanto os recessivos a gente representa por uma letra minúscula. E geralmente a gente escolhe uma letra que tem a ver com a característica. Por exemplo, a gente quando fala sobre a cor do pelo de um cachorro, sobre a pelagem de um cachorro. A gente quer estudar esse tipo de expressão. A gente utiliza a letra P por causa da palavra pelagem, entendeu? Mais para deixar a coisa um pouco mais intuitiva. Mas não é obrigatório. Você pode usar qualquer letra, não vai fazer a menor diferença. O resultado vai ser sempre o mesmo. Dois outros conceitos interessantes: homozigose e heterozigose. A gente vai ter homozigose quando os dois alelos forem iguais. Azão, azão, bezão, bezão, azão, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Entendeu? E heterozigose quando esses alelos forem diferentes. Azão, azinho, bezão, bezinho. Entenderam? Quando nós tivermos um dominante e um recessivo juntos. E uns últimos conceitos aqui, genótipo e fenótipo. Genótipo diz respeito à carga genética, ao gene, beleza? Ao código genético que aquela característica possui. E fenótipo é a expressão desse gene, tranquilo? É o gene, a característica visual, é o que você está vendo. Então, vamos imaginar que a cor dos nossos olhos seja codificada por um par de alelos azão-azinho, beleza? A cor dos olhos azuis, azão-azinho. O genótipo são os genes azão-azinho, enquanto o fenótipo é a cor dos olhos azuis.
Prestem muita atenção, porque tem questão que pede a probabilidade do fenótipo e a probabilidade do genótipo, e os resultados são diferentes, porque muitos fenótipos são expressos por mais de um gene. Você pode ter mais de uma combinação genética expressando o mesmo fenótipo, beleza? Então, prestem muita atenção no que a questão vai pedir para que vocês não errem a resposta. E o fenótipo, ele sofre influência do meio ambiente. O que significa isso? Um mesmo genótipo, em condições ambientais diferentes, pode ser expresso de formas diferentes. Óbvio que eles vão ser semelhantes. Por exemplo, se nós tivermos dois irmãos gêmeos que moram na Alemanha, eles possuem o tom da pele branco, beleza? Codificado pelo mesmo gene. Eles são irmãos gêmeos, beleza? Univitelinos. Se nós pegarmos após o nascimento um desses irmãos e ele for criado em um local diferente, por exemplo, no Brasil, mesmo que o genótipo seja igual, o fenótipo da cor da pele vai ser diferente, beleza? Eu não estou falando do que acontece após, estou falando da expressão do gene. Ele vai ser expresso de formas diferentes, mesmo que eles sejam idênticos. E o principal pesquisador que criou os principais conceitos de genética para a gente foi Gregor Mendel. Ele era um padre, ele morava num mosteiro e ele começou a fazer experimentos com as suas plantações de ervilhas, ok? Essas histórias são clássicas, todos conhecem, com certeza, mas Mendel percebeu que algumas características das ervilhas elas desapareciam nas linhagens seguintes e elas reapareciam lá na frente, 2 ou 3 linhagens depois, quando essas ervilhas eram cruzadas entre si, quando não havia autofecundação. Quando ocorria a fecundação cruzada, as características sumiam e reapareciam ao longo das linhagens. A mesma coisa ele observou para as flores dessas ervilhas. E ele percebeu também, isso em outro assunto que a gente vai estudar mais para frente, que algumas características dependiam da expressão de outras. Ele reparou que algumas características estavam associadas a outras durante essa passagem de linhagens. Então, o que Mendel começou a fazer? Ele selecionou essas ervilhas. Por que ele selecionou ervilhas? Porque ocupam pouco espaço, porque se reproduzem rapidamente e se desenvolvem muito rapidamente, são de fácil cultivo, você não necessita de cuidados muito especiais para cultivar ervilhas, ok? E porque era esse o tipo de plantação que ele já possuía antes de iniciar os seus estudos. Ele só uniu o útil ao agradável, beleza? E um dos estudos mais interessantes, que vai dar origem à primeira lei de Mendel, que a gente chama de monohibridismo, foi o estudo da flor dessas ervilhas. Enquanto ele possuía flores roxas e flores brancas, ele sempre fazia experimentos autofecundando as flores. E as flores roxas sempre originavam outras flores roxas, assim como as flores brancas. Elas estavam se autofecundando e elas sempre originavam o mesmo fenótipo. Agora, ele cruzou uma flor roxa, uma planta de flor roxa, com uma planta de flor branca. E na linhagem que veio desse cruzamento, só apareceram flores roxas. E aí você, mas já eu cruzei flores brancas e flores roxas, e a linhagem seguinte só apareceram flores roxas, ele achou isso muito estranho. E o que ele fez? Ele pegou essa primeira linhagem e ele cruzou 2 plantas dessa primeira linhagem entre si. E aí, na segunda linhagem, na próxima geração, você teve o aparecimento de algumas poucas flores brancas, mesmo você cruzando só flores roxas. Então, o que Mendel propôs com isso? De que essas características eram condicionadas por genes, por fatores genéticos, e esses fatores eles dominavam entre si. Existia uma relação de dominância entre um e outro. Por quê? Só que essa dominância ela carregava o gene recessivo, mas ela apenas o inibia. Dessa forma, ele só concluiu isso porque esse gene recessivo, ele aparecia, a característica recessiva aparecia em algumas linhagens para frente, beleza? É o que a gente fala hoje, por exemplo, às vezes até por ignorância mesmo, ou por a gente só não parar para pensar, mas a gente às vezes comenta, poxa, o fulano tem os olhos castanhos, a mulher dele também tem os olhos castanhos e o filho nasceu de olhos verdes. Como é que pode? Então, é o mesmo caso dessas flores. Esses indivíduos possuem o alelo recessivo para a cor dos olhos claros ou para as flores brancas, que são as características recessivas,
Só que nós temos um alelo dominante inibindo essa característica em algumas linhagens. Só que conforme os cruzamentos acontecem, a probabilidade de acontecer, por mais que seja menor, ela acontece futuramente, de saírem essas características recessivas, beleza? Meu Deus, a qualidade ficou péssima aqui, mas tá bom. A gente tem aqui o que eu exemplifiquei, a geração parental de flores púrpuras e flores brancas. Se vocês repararem, hoje nós temos esse tipo de entendimento, mas Mendel não tinha na época. Nós temos a flor púrpura, que só sofreu autofecundação, então ela é um homozigoto dominante. E a flor branca, que também só sofreu autofecundação até agora e tem uma homozigose recessiva. Cruzamos essas flores e 100% da geração F1 vai ser heterozigota, expressando a cor púrpura, que é dominante. E aí Mendel cruzou essas flores púrpuras da geração F1. E na geração F2 ele percebeu que 25% das flores nasceu branca, se desenvolveram brancas. Então ele entendeu que existia uma relação de dominância sobre a cor púrpura sobre a cor branca, beleza? E aí, futuramente, nós vamos ter estudos de outros pesquisadores para desenvolver aonde esses genes estavam localizados, como que esses genes se comportavam, dentre outras milhares de características aí que a gente vai ver ao longo dos nossos estudos. E para que a gente consiga entender como a genética funciona, a gente precisa voltar um pouquinho lá na parte de matemática em probabilidade, ok? Nós vamos estudar probabilidade sempre e a gente precisa entender alguns conceitos, como, por exemplo, quando a gente está estudando as chances de algum evento acontecer, a gente sempre vai utilizar frações e porcentagem, e é importante saber utilizar. Em uma fração, o número que vai ser dividido, o número que vai estar lá em cima da fração, ele vai corresponder ao evento de interesse que você quer que aconteça. Quantas chances tem daquele evento de interesse acontecer? E o número de baixo, quem vai estar dividindo, ele vai corresponder à quantidade total de eventos que podem acontecer. Então, sempre o evento de interesse sobre a quantidade total de eventos que vai acontecer, ok? E como que a gente faz para a gente transformar isso em porcentagem? Vamos lá. Botei um exercício aqui. Quais são as chances de se obter um genótipo azão-azinho a partir de um cruzamento azão-azinho, azinho-azinho? Então, a gente vai cruzar esses dois indivíduos e a gente quer obter esse resultado aqui. Quais chances de aparecer esse resultado? A gente primeiro precisa entender o seguinte. Azão-azinho correspondem aqui a dois alelos. Cada gameta durante a reprodução vai carregar apenas um alelo de cada característica. Então, a gente precisa dividir esse genótipo aqui, porque no momento da fecundação vai ocorrer, o zigoto ele vai receber um alelo do pai e um alelo da mãe, beleza? Então, a gente realiza aquele quadrinho, aquele jogo da velha, que a gente chama de quadro de Punnett, beleza? A gente faz o jogo da velha e nas extremidades a gente divide aqui os gametas que podem ocorrer, ó. Azão, azinho no primeiro caso, azinho, azinho no segundo caso. Isso aqui vocês já estão careca de saber também, né? E a gente combina esses gametas, ó. O azão em cima com o azinho de baixo, o azão em cima com esse último azinho, o azinho de cima com o azinho de baixo e o azinho com o último aqui. E a gente obtém esse resultado. Como a gente interpreta esse resultado? Como eu falei, qual é o nosso evento de interesse? O aparecimento desse genótipo azão-azinho aqui. Beleza? Então, quantas vezes esse nosso evento de interesse apareceu? 1, 2. Então, o número de cima da fração vai ser o número 2. E qual é a quantidade total de eventos que pode acontecer? 1, 2, 3, 4. Então, o nosso resultado para o aparecimento do genótipo azão-azinho é 2/4. Essa fração aqui ela pode ser simplificada? Pode. Ambos os números são múltiplos de 2. Então, a gente dividiu por 2 e a gente teve 1/2, beleza? O que corresponde a 50% de chance dessa característica acontecer. Para a gente converter isso para porcentagem é mole. Você divide a fração e multiplica ela por 100. 1/2 dividido vai dar 0,5. Vezes 100, 50. Beleza? E assim a gente trabalha com probabilidade. Temos aqui também os heredogramas, que são formas que a gente utiliza para representar essa transferência de características ao longo das gerações, e a gente muitas vezes vai
utilizar esses heredogramas aqui para descobrir se uma característica é recessiva, dominante, se ela é ligada ao sexo ou não. E eu não vou explicar todos esses conceitos porque a gente não costuma utilizar todos eles. Mas, geralmente, os quadrados são indivíduos do sexo masculino, as bolinhas são indivíduos do sexo feminino. Quando a gente tem aqui essa linhazinha de um indivíduo para o outro, a gente quer dizer que eles se relacionaram e houve um cruzamento. E a linhazinha vertical significa a próxima geração, a próxima linhagem, a prole desse cruzamento, que nesse caso aqui originou 4 indivíduos, 2 homens e 2 meninas aqui, beleza? Quando a gente tem um indivíduo pintado, quando a gente tem ele destacado, ó, ou com linhazinha ou pintadinho de preto, nós queremos dizer que aquele indivíduo ele porta a característica que a gente está estudando, entendeu? Uma coisa que eu vejo muito acontecer, as pessoas veem essa expressão afetado e acreditam que a gente só usa heredogramas para estudar doenças. A gente pode estudar qualquer característica no heredograma. O indivíduo afetado é aquele que porta a característica. Não quer dizer que ele está doente ou que existe alguma comorbidade, algum problema aqui, entendeu? É só porque ele possui a característica. Temos agora aqui, para a gente só finalizar os nossos conceitos, alguns nomes interessantes. A gente comentou sobre as relações de dominância que podem ocorrer nesses fatores genéticos aqui. Só que nem sempre elas ocorrem, e a gente tem casos de ausência de dominância, beleza? Na ausência de dominância, a gente pode classificar ela, né, de 2 formas diferentes, como a dominância intermediária ou incompleta. Vai acontecer quando, ao invés de um gene ser dominante sobre o outro, quando esses dois estiverem em heterozigose, você vai ter um fenótipo intermediário. Por exemplo, nós temos uma flor, uma espécie de flor que se encaixa nesse caso aqui. Se eu não me engano, é a Flor Maravilha, uma coisa assim. Nós vamos ter as flores de cor vermelha, vão ser determinadas pelos genes Vzão, pelo alelo Vzão, e as flores de cor branca, que vão ser determinadas pelo alelo Bzão, B de bola, e o vermelho V de vaca, beleza? Então, quando você tem organismos vermelhos, você vai ter o genótipo Vzão, Vzão. E quando você tem organismos brancos, o genótipo Bzão, Bzão. Agora, quando você cruza esses organismos e você tem um genótipo heterozigoto, VB, Vzão, Bzão, nós vamos ter um indivíduo com uma cor intermediária entre o vermelho e o branco, que vai ser algo próximo do rosa, beleza? Esse é um caso de dominância intermediária. A característica do genótipo heterozigoto, ela é algo entre os dois, beleza? Entre os dois homozigotos. Nesse caso, entre o vermelho e o branco, o rosa. Temos os casos de codominância, que vai acontecer quando... na codominância, você não tem um caráter intermediário. Você também não tem dominância. O que vai acontecer? Na codominância, você vai ter os 2 alelos sendo expressos ao mesmo tempo. Por exemplo, nas vacas, por exemplo, nós temos um gene que determina a cor da pelagem amarronzado e um gene que determina a cor da pelagem branca. Quando esses 2 genes estão em heterozigose, esses 2 alelos estão juntos, o que vai acontecer? Nós vamos ter um tom entre o marrom e o branco? Não. Nós vamos ter as vacas que a gente chama de malhadas. Parte da pelagem é branca e parte é marrom, beleza? E isso acontece porque esses 2 alelos estão sendo expressos ao mesmo tempo. Um exemplo de codominância é a nossa tipagem sanguínea, que vocês vão estudar pelo vídeo que eu botei no Classroom para vocês. Nós vamos ter o sangue tipo A, sendo codificado pelo gene Isão A. Temos o sangue tipo B, que vai ser codificado pelo gene Isão B. E o sangue tipo AB, ele vai ser codificado pela união desses 2 genes, esses 2 alelos, Isão A e Isão B. Beleza? Você tem os 2 sendo expressos ao mesmo tempo. E por último, um último caso aqui, que a gente chama de polialelia, acontece, presta atenção no nome, poli vem de muitos, alelia, alelo. Acontece quando uma característica ela é condicionada por mais de 2 alelos, ok? Como, por exemplo, também o nosso tipo sanguíneo. Nós temos 3 alelos condicionando o nosso tipo sanguíneo. Isão A, que codifica para o sangue A, Isão B, que codifica para o sangue tipo B, e Isinho, que é o recessivo, que codifica para o sangue tipo O, ok? E é isso, pessoal. Eu acredito que seja só isso da nossa aula, ok? Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido.